Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue com o seu amor, a sua misericórdia sobre nós, derramando graças sem medida na nossa vida. Amém. Mas para isso nós temos que ser obedientes ao Senhor, fazer de acordo com a sua vontade. E graças a eles nós temos mais um dia vivo, prontos para louvá-lo, adorá-lo, porque somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. E que nós possamos adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo. E nós vamos fazer uma leitura no Salmo de número 7. Fazer uma leitura. Normalmente gostamos de fazer uma leitura alternada, mas os irmãos podem abrir a Bíblia e ler juntos. Nós não vamos dividir a leitura, como digo, alternada, porque estamos fazendo uma transmissão online, né? Uma live, né? E isso atrapalha as pessoas para ouvirem fora. Então, Salmo de número 7, que tem como título: Deus defende o justo contra o ímpio. Diz o seguinte a palavra de Deus: Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Persiga o inimigo a minha alma, e alcance e espezine no chão a minha vida, e arraste no pó a minha glória. Levanta-me, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor segundo o juízo que desistisse. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. Ó Senhor, julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus! Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já um instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico. Nós vamos louvar com o hino número 14 do nosso inário Novo Cântico, mas como eu sempre costumo dizer, também tem em outros inários, mas o número é diferente. Ele tem como título Louvor, e nós vamos louvar o pastor Valdemir, que trará logo mais a palavra do Senhor, estará nos acompanhando com os louvores. Vamos louvar, né? Pode começar, louvamos ao Senhor. Vamos louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus,
nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre. Exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre. Exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre. Exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Louvado seja Deus. O fim principal do homem é louvar a Deus. Está na nossa confissão de fé, me parece que é no Catecismo Maior. A primeira pergunta que diz, ela faz uma pergunta, né? Qual é o fim principal do homem? E a resposta é louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim do homem. Deus criou o ser humano para isso, para louvá-lo na beleza da sua santidade. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Quanto mais nós fomos criados com o maior carinho, todas as coisas Deus apenas disse, e haja luz, e haja isso, e haja aquilo, e as coisas foram sendo criadas. Mas nós, seres humanos, Deus não disse, haja o homem e haja a mulher. Não. Deus nos fez com as suas próprias mãos, nos moldou. Amém. Aquele homem, com certeza, maravilhoso. E aí Deus soprou o seu sopro de vida em nós. Nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus. Nós não somos daqui, nós apenas estamos aqui passando uma chuva, passando um período, estamos transitando aí nesse mar, nesse deserto aí, só que um deserto moderno. Então vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor e vamos fazer uma oração. Soberano e eterno Pai, Deus de amor e Deus de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Glórias sejam dadas a ti, meu Deus, tanto nos céus como na terra. Tu és o Senhor dos senhores, o Deus eterno, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não há outro Deus além de ti, Senhor nosso Deus. Tu tens, ó Deus, nos guiado por veredas planas pelo amor do teu nome. Tu tens nos conduzidos aos ribeiros de água mansa, levados às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Tu és maravilhoso, ó Deus. Tu tens cuidado de nós em todo momento, Senhor. Tu não nos deixas sozinho, meu Pai, e porque Tu sabes muito bem que sem Ti nada podemos fazer, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Te pedimos, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre este culto, Senhor, evangelístico, ó Pai, sobre este ponto de pregação, meu Pai, que as Tuas bênçãos sejam derramadas aqui, meu Pai, e assim como Tu, Senhor, lá no Torquato, que Tu levaste o som através do vento que circula, e ele andou a quase 3 quilômetros, e alguém ouviu e veio para aquela casa, meu Pai, e eu perguntei, como foi que tu chegaste aqui, como foi que tu soube? Ele disse, eu ouvi o som, e é longe.
Então, meu Deus, nós te pedimos que o som que está se espalhando aí, meu Senhor, se tem pessoas ainda que não se converteram, meu Pai, ainda não confessa a Cristo como Senhor e Salvador, não reconhece que Ele é o único advogado e único intercessor entre Deus e os homens, que tu, Senhor, possa levar a tua palavra através deste som até este coração, ou estes corações, para que o Espírito Santo convença-os do pecado, da justiça e do juízo, para que eles se arrependam dos seus pecados e confessem o Senhor como Senhor e Salvador. Abençoa-nos, ó Pai, todos que aqui estamos, aqueles que estão ouvindo. Tem vários irmãos já assistindo, meu Deus, que o culto também está sendo transmitido online, meu Pai, ao vivo. E os irmãos, perdoe que estão assistindo, porque sei que tem muitas pessoas e às vezes a gente não dá para ler, senão também tira a atenção da gente. Nós estamos agora em um culto diferente. Antes era uma reunião de oração, agora não, é um culto que é público, com várias pessoas ouvindo aqui conosco e outros que podem chegar a qualquer momento. Então, meu Deus, que eles nos perdoem a esse respeito, mas abençoe a todos e prepara os nossos corações para serem receptivos à tua palavra. Quem está aqui ao vivo ou quem está lá assistindo, que receba a palavra de Deus nos seus corações e faça como o salmista que disse: escondi a tua palavra no mais íntimo do meu coração. Mas ele disse que tinha um propósito, e que qual era o propósito? Para não pecar contra ti. Então que esse seja o nosso propósito através da tua palavra. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Nós vamos continuar com o nosso trabalho, com este culto de louvor a Deus, com a intenção da palavra de Deus atingir vários corações. E nós vamos passar agora um momento de louvor, louvar a Deus. Então o pastor Valdemir, que estará trazendo a mensagem logo mais, estará com a responsabilidade de trazer também os louvores e a palavra de Deus. Queremos agradecer já aí também pela presença aí dos nossos amados irmãos Solon e Silvana. Que Deus abençoe ricamente, profundamente. Abençoe, eu tenho dito sempre quando eu estou falando, me perdoe, eu sempre tenho uma redundância. Nós já somos abençoados. A palavra de Deus diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas é gostoso dizer a Deus cada vez mais: Senhor, me abençoe naquilo, me abençoe. Isso é muito bom, não tem problema nenhum. Então que Deus continue abençoando essa família amada, que nós amamos de coração. Então o pastor Valdemir está aí com a responsabilidade de louvar ao Senhor. Tem aí a oportunidade de cantar para louvor e honra do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus, toda honra e toda glória ao Senhor da vida. É por isso que nós estamos aqui louvando a Deus, que nós sabíamos através da palavra de Deus que Jesus viria um dia a esta terra. E ele veio sim, passou, cumpriu o seu ministério, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. E ele está aqui no meio de nós. Eu quero convidar a minha esposa Rosana para nós cantarmos esse louvor que diz assim: porque ele vive. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz
vai estar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegou a hora em que a morte enfrentarei sem medo então, sem medo então, terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aleluia. E é um Deus tão grande que não há igual. Meu Deus, não há Deus maior. Não, não há. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém? E um Deus tão grande como esse, a única coisa, uma das únicas coisas que nós dizemos é que Ele está perto de mim. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me
render e te adorar. Diga tudo que há em mim, tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Deus maravilhoso, Deus tremendo, esse Deus que nós servimos é bom demais. Nós nem medimos a bondade de Deus, nós somos pecadores, sabemos disso, mas mesmo assim Deus nos chamou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença em amor. Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos glorificou. Deus é maravilhoso demais. Quero agradecer aí aos amados irmãos e irmãs Fabrícia Araújo, Fabiana Moura e Mário Kertz, que está assistindo, está participando. E eu peço que aí onde vocês estiverem, peguem a Bíblia, leiam as passagens e confira depois, quando o pregador estiver pregando, confira se o que ele está pregando está na palavra de Deus. Nós temos que ser crentes bereanos, como os crentes de Bereia, que ouvia Paulo lá no templo, mas quando chegava em casa, não tinha como agora, nós temos Bíblia aí até de monte, né? Aí 10, 15, 20, 30 Bíblias, dependendo do estudo. Eles chegavam em casa e iam conferir se aquilo que o apóstolo Paulo estava falando, dizendo lá, se estava na palavra de Deus. Porque se não está na palavra, não adianta. Nós temos que crer naquilo que está na palavra de Deus. Então, por isso que nós temos que agradecer esse Deus maravilhoso e que vocês também permaneçam firmes e fortes na palavra do Senhor. Eu quero ler mais um salmo. Esse salmo agora é mais curtinho, da palavra do Senhor, que é o Salmo 1, e que nós possamos fazer. Esse salmo fala de duas pessoas, do ímpio e do justo, né? E nós devemos fazer aquilo que o justo faz, não o que o ímpio faz. E ele diz o seguinte, o Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu acho interessante, me lembrando disso, que tem muita gente, porque é família, e a família não se converteu, ele está lá no meio deles. Jesus deixou bem claro, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, negócio, por amor de mim, da minha palavra, não é digno de mim, não é digno do meu reino. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser mulher, pode ser quem quer que seja. Se for ímpio, eu não devo participar da conversa deles. Nós temos que deixar ele lá conversar. Primeiro nós temos que alertá-lo. Mas está lá, não dizemos nada, ficamos calados, mas às vezes estamos rindo. E quando nós estamos vindo, nós estamos sendo coniventes. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora vai falar sobre o ímpio. Os ímpios não são assim. Os ímpios não têm prazer na palavra de Deus, na lei de Deus, não medita nela de dia e de noite. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Na congregação dos justos, tem muitos que se dizem que são crentes, mas não passam de joio, não é trigo. E a gente não sabe, porque é Deus para aqui, Deus para acolá, meu Deus, e tudo falando de Deus, mas é como Deus disse, através do profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está totalmente longe de mim. Então nós devemos fazer como o salmista, que é tido como justo, que ele possa e que nós possamos cumprir com essa palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite. Eu sempre digo o seguinte: quando você se acordar de manhãzinha, às vezes eu cometo o erro que eu estou dizendo, mas eu sempre digo, quando acordarmos de manhãzinha, se for um casal, antes de a mulher falar com o marido ou o marido com a mulher, primeiro Deus. A gente sempre costuma fazer. Aqui é colar dá umas... que nós não somos perfeitos ainda, mas Deus em primeiro lugar. Então que Deus continue nos abençoando, e eu sei que Ele continua nos abençoando. Nós passaremos agora ao momento da meditação da palavra de Deus. O pastor Valdemir, nosso amado irmão, nos conhecemos há muitos anos, faz um bocado de terreno, né? E eu toda a vida admirei, porque eu estou falando dele, mas é claro que não é ele, que se a companheira dele não fosse assim, eu acho que ele não tinha casado com ela, não. Deus colocou os dois juntos. Mas podemos dizer que são missionários. Até hoje eu não ouvi ninguém dizer que eles ficaram como aquele personagem de Raul Seixas, que Raul Seixas sempre fala, mas não quer ser como ele, mas diz que ele estava sentado numa cadeira com os dentes escancarados, esperando a morte chegar. Ou então, melhor ainda, e mais bonito, deitado em berço esplêndido. Não! O nosso dever é cumprir com o ID de Jesus. Por isso que criamos o ponto de pregação. Você que está ouvindo a palavra de Deus através desse som, que Deus lhe abençoe com a palavra no seu coração. E que você está convidado, a qualquer hora pode vir para cá. A pandemia, nós estamos aqui com todos os cuidados, a distância, o álcool gel. E Deus já está no controle de todos. Nós estamos, pela misericórdia do Senhor, graças a Deus. Vamos passar a palavra para o pastor Valdemir, para que ele possa transmitir a palavra de Deus para os nossos corações. Louvado seja Deus. Pronto, isso aí está.
Que a graça do nosso Senhor Jesus seja, na verdade, com todo aquele que está ao alcance deste som, dessa transmissão, que eu tenho certeza, como eu gosto de falar, eu tenho uma agenda e Deus tem outra. E sempre, quando acontece um momento como este, é porque estava escrito na agenda de Deus. Que o Senhor abençoe a vida de todo aquele que está ao alcance dessa programação. Que a sua família seja abençoado para a glória de Deus. Meditaremos esta noite na palavra do Senhor, onde se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 46. Evangelho de Lucas 6 a 46. De 46 até o 49. Diz assim o escritor sagrado, inspirado pelo Espírito de Deus: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa na terra sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém. Meus amados, Deus seja louvado. Estou feliz em rever os irmãos, né? Há quanto tempo não via o nosso amado presbítero Solon, a irmã Silvana, né? Estamos vendo aqui. Deus seja louvado por isso. Tenho plena certeza que Deus consagrou este lugar para que o evangelho fosse pregado. E nós louvamos a Deus porque estamos trazendo aqui aos nossos vizinhos, a você que está aí do outro lado também, as boas novas do amor de Deus para a sua vida. Que você possa de fato estar com o seu ouvido e o seu coração atento ao que Deus vem falando aqui neste lugar. Portanto, nós nos deparamos com essa leitura tão maravilhosa. Este sermão, que ele é um pouco distinto ali do sermão de Mateus 5, do 1 até Mateus 7, 29. E eu acho lindo quando Jesus encerra o seu sermão ali no livro de Mateus, proferindo todas essa parábola, aonde o Senhor ele pega dois construtores, duas casas, a rocha e a areia. E nós queremos falar essa noite justamente sobre o fundamento de Deus. O fundamento de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas o que é fundamento? Fundamento é base, é alicerce, é profundamento, é profundidade. E Jesus, ele encerra o seu sermão ali em Mateus. E agora Lucas também profere esse sermão da montanha. Proferindo essas mesmas palavras. E quando ele diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que bendizem o nome do Senhor, que dizem Senhor, Senhor, e na verdade a sua vida não condiz com suas palavras.
E muitas vezes nós lembramos das palavras do Senhor que diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então por que me diz Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então Jesus diz: aquele que vem a mim. É necessário que demos um passo para Cristo. E ao dar esse passo para Jesus, é preciso que ouçamos a sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então é preciso que nós conheçamos o Senhor através da sua palavra, como o presbítero Paulo falou neste instante, que o salmista diz no Salmo 119, verso 11: eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então é a palavra do Senhor, é ela que nos dirige, é ela que nos dá vida. E Jesus, ele apresenta esses dois construtores. Um homem constrói a sua casa na rocha. Então o fundamento de Deus para a nossa vida, como é que eu vou fazer? Como é fazer para me aprofundar? É preciso que você tenha com Deus uma vida de obediência para com Deus. É preciso que tenhamos uma vida em comunhão com Deus. É preciso que tenhamos uma vida de oração com Deus. É somente desta forma, meus irmãos, meus amigos, que nós podemos construir a nossa casa na rocha que é Jesus Cristo. E que casa é essa? É a minha vida, é a sua vida. De que forma nós construímos a nossa vida? De que forma você, meu amigo, tem procurado construir a sua vida? Você tem procurado construir a sua vida em quê? Na rocha ou em uma areia? E Jesus diz que essa casa construída na rocha, que essa rocha é Cristo. Na verdade, quando vem os vendavais, quando vem as tempestades, essa casa não será levada, porque ela foi construída na rocha, que é Cristo. Ora, como é que nós podemos dizer que não conhecemos os vendavais? São as provações, as perseguições, principalmente os dias que nós estamos vivendo. Estamos atravessando este deserto. Mas como poder atravessar esse deserto tão grande se nós não temos a palavra de Deus como a bússola para a nossa vida? Se nós não tivermos a palavra de Deus como o alimento, como o maior sustentáculo da nossa vida, é a palavra de Deus. Somente ela é a palavra de Deus que nos dá condição para nós atravessarmos todo este deserto que estamos aí. Nós vemos, através desta pandemia que está acabando, nós saímos por aí pela cidade, pelos bairros e pelos povoados pregando a palavra de Deus. Como o presbítero Paulo diz, graças a Deus, que Deus tem nos ajudado a não ficar parado nem de braço cruzado, mas tem nos ajudado a levar a palavra do Senhor que salva, que cura e que liberta. E nós pregamos muito. E nós podemos ver, como nós pregamos e diz a Bíblia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Teve locais aqui no acampamento Chesp, que nós paramos o carro num deserto, em uma praça deserta, onde só tinha jardins, só tinha bancos. E começamos a falar do amor de Deus. E quando menos esperamos, dentro de poucos minutos, que sabe 3, 4 minutos, a praça estava com bastante gente. Víamos as portas se abrindo, os portões se abrindo, as pessoas com cadeira na mão para ouvir a palavra de Deus. Quem sabe são aquelas pessoas que sabem, que têm a consciência, têm a certeza que somente a palavra de Deus é que pode nos dar segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, então ele diz, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo. É preciso que essa profundidade nós busquemos na presença de Deus. É preciso que estejamos em constante oração com Deus, em bastante comunhão com Deus. Mas como construir a nossa casa
meus irmãos, meus amigos, sobre um alicerce firme. Portanto, em primeiro lugar, é preciso entendermos o princípio da obediência. Se ouvirmos a palavra de Deus e obedecermos, é o primeiro ponto como que nós podemos conseguir construir a nossa casa. Jesus começa essa parábola dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Muitas vezes invocamos o nome de Deus e queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos andar pela rota da obediência. Quantas vezes nós somos abençoados, nós vemos pessoas sendo abençoadas, porém, quando elas recebem a bênção de Deus, a providência de Deus, tão somente dão as costas para Deus. Então, se nós não seguimos esse princípio da obediência de Deus, como construir essa casa na rocha? Só podemos construir essa casa na rocha, meus amados irmãos, meus queridos amigos, tão somente obedecendo a palavra de Deus. Tão somente obedecendo a palavra de Deus, porque muitas vezes nós pedimos e Deus nos atende. Eu tenho visto pessoas que têm sido tão abençoadas, mas pessoas que vivem uma vida de miséria. Eu vejo pessoas sendo abençoadas, mas tão somente vivem uma miséria, porque não vivem em obediência com Deus. A sua vida não condiz com o que ele procura viver, porque vive uma vida associada às coisas do mundo. E a palavra de Deus diz: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Se associar ao mundo é não construir a casa na rocha, porém construir a casa nos prazeres, na terra. E quando vem a tempestade, e as provações, a primeira coisa que faz é desfalecer na fé. É desfalecer na fé. E fica muitas vezes: por que aconteceu? O que está acontecendo comigo? Então somente não entende que o afastar-se de Deus, a desobediência a Deus, é que leva o homem à ruína. Portanto, é preciso que andemos na rota da obediência, para que Deus nos conduza sempre em triunfo e em vitória. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas, até pessoas que cantam, que louvam, que pregam, mas estão somente dentro da igreja. Quem sabe, eu não sei se tem acontecido com você que está aí do outro lado, uma situação como essas. Muitas vezes pessoas cantam, pregam, e a vida lá fora não condiz com o que diz, com o que prega. Portanto, é muito fácil trilharmos nossos próprios caminhos. É muito fácil nós trilharmos aquele caminho que satisfaz o nosso ego. E a palavra de Deus diz que há o caminho para o homem que parece direito, portanto o final dele é caminho de morte. Então muitas vezes fica muito fácil para nós trilharmos os nossos caminhos, pegar os atalhos que a vida oferece. Muitas vezes nós pegamos atalhos, queremos agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, buscando atalhos. E dessa forma nós não estamos construindo a nossa casa na rocha que é Cristo Jesus. Dessa forma não estamos construindo. E eu quero louvar a Deus, porque a cada dia que eu ando, eu vejo pessoas. Já hoje eu conversava com um pastor, e o pastor, ele chegou para mim e ele perguntou: Valdemir, ainda há muita pessoa do nosso tempo? Eu disse: graças a Deus há muita gente do nosso tempo ainda, e há muita gente também que tem entregado a vida e o coração para Deus. Então, para nós construirmos a nossa vida nessa rocha, é preciso que nós creiamos, tenhamos fé. E o que é crer? É ter uma entrega total da nossa vida para Cristo. É preciso que entreguemos a nossa vida totalmente para Cristo. Portanto, andando conforme achamos que é correto. Mas Jesus nos confronta dizendo que não adianta invocarmos o nome dele, suplicarmos, chorarmos, se não cumprirmos aquilo que ele nos ordena. Eu conheço pessoas, meus irmãos, pessoas que choram. Sabe, presbítero, choram, contando assim, choram lágrima, mas não conseguem se libertar do pecado.
Pessoa que está dentro da igreja, está na terça, está na quinta, está no domingo, mas não consegue se libertar do pecado, tão somente, sabe por quê? Porque não obedece a Cristo. Pessoa que chora, que muitas vezes disser a Deus, será, eu encontro no caminho trabalhando, paro e essa pessoa chora. Será que Deus tem que me dar um grande castigo para que eu possa obedecer a Ele? Eu disse, meu filho, você tem que ter fé e crer, tão somente entregando a sua vida totalmente às mãos de Cristo. Então muitas vezes nós procuramos viver uma vida de religião, a religiosidade, que isso só faz nos afastar de Deus. Portanto, de que adianta nós sermos apenas bons ouvintes e conhecedores das palavras e não aplicarmos à nossa própria vida? Conhecedor e não aplicarmos a sua palavra às nossas próprias vidas. Portanto, foi exatamente com muitos religiosos, a indignação de Cristo, com muitos religiosos, que eram conhecedores da palavra, doutores da lei, mas eram sepulcros caiados, lindos por fora no discurso, mas por dentro sujos e cheios de orgulho e maldade. Eu costumo dizer para a igreja o seguinte: eu cuido muito bem, graças a Deus, tenho ciúme dos irmãos que congregam com a gente, porque na verdade hoje é muito difícil. É muito difícil você hoje parar diante de líderes pregando a palavra de Deus, quando na verdade a palavra de Deus, ela foi triturada. A palavra de Deus, ela sumiu dos púlpitos. E muitas vezes quando eu digo, eu tenho ciúme dos meus irmãos, é tão somente por isso, porque nós zelamos pela palavra, pela dignidade da palavra de Deus em nossas vidas. É zelo por isso, porque muitas vezes nós estamos vendo a corrupção. Olha, toma você que está aí do outro lado, tome cuidado, não beba água de qualquer fonte não, beba da água da fonte que chama-se Jesus Cristo. Aquele que crê em mim, como diz as escrituras de Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso nós crermos tão somente na pessoa bendita de Jesus. Uma boa construção depende de alicerce bem feito. Seu alicerce nunca será forte e firme se você não decidir obedecer a palavra de Deus. Porque tem pessoas, porque tem crente que é como a folha que o vento leva e traz. Tão somente porque não tem uma vida na rocha que é Cristo. Tão somente porque é uma vida que não abriu o ouvido para ouvir, como Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Então é preciso nós pagarmos esse preço, conduzir a cruz, levar a cruz. Por mais que pese, é preciso que levemos essa cruz. E o que significa? É preciso nós renunciarmos tudo aquilo que impede a nossa fé para com Deus. É preciso que nós abandonemos tudo aquilo que entristece o Espírito de Deus em nossa vida. Portanto, uma boa construção é preciso ser feita desta forma. A palavra de Deus nos ensina como devemos nos comportar como os filhos de Deus. Eu gostaria que você pensasse muito bem isso. Muitas vezes nós vemos pessoas se comportando ainda como os filhos das trevas. A palavra de Deus diz que Jesus veio para o que eram os seus, lá em 1 João. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas tanto aqueles que receberam dele o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Então a palavra de Deus nos ensina como nos comportar como filho de Deus, como deve ser a nossa conduta, como marido, como esposa, como pais, como filho, como líderes, como discípulos e mais, etc. A obediência acontece quando ouvimos o nosso e a submetemos, aplicando em nossa vida a verdade de Deus. É preciso nós atentarmos para as verdades ouvidas, como diz o escritor aos Hebreus, e não endurecer o nosso coração. Em segundo lugar, é preciso nos aprofundarmos para sermos alicerçados na rocha. Qualquer que venha a mim, disse Jesus, e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou o abril bem fundo. Foi com muita profundidade. Nós vemos uma casa muito bem feita, muito bem construída, mas não podemos ver o alicerce dela. Mas ela
só continuar aquela beleza que ela tem, se ela não for firme na rocha, ela fica fácil ser levada pelos vendavais. Portanto, Jesus declara que quem chega perto dele decide ouvir a sua voz e obedecer, ou seja, praticar os seus princípios, e como o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Mas perceba que para edificar sobre a rocha é necessário cavar, se aprofundar. Essa palavra nos leva a refletir, então reflita nisso. Cave bem profundo a sua rocha, cave bem profundo para que você possa, na verdade, construir essa casa na rocha que é Jesus. Em terceiro e último lugar, é preciso nós termos a revelação que só Jesus Cristo é a rocha que nos sustenta, louvado seja Deus. É preciso atentarmos para isso, temos a revelação de Deus, que ela é a única rocha que nos sustenta. Não há um amigo, não há parente, não há ninguém, somente a rocha que é Jesus Cristo, é ela que nos sustenta. É preciso atentarmos para essa verdade. Todos estão sujeitos a passar por tempestade e por tribulações. Muitas vezes nós não queremos entender, mas todos nós passamos por vendavais, por tempestades. Eu me lembro de uma frase da senhora Rose Kennedy, quando ela tinha perdido o marido, 2 filhos e uma neta. Ela com 104 anos de idade. Passou na televisão, quando ela faleceu. Ela disse: Deus tirou quem mais eu amava, mas não tirou a minha fé, pois os pássaros cantam após a tempestade. Eu aprendi com isso uma grande lição. A fé é um grande fundamento para nós construirmos essa casa nessa rocha. É preciso nós não abrirmos mão dessa fé que Deus deu ao nosso coração. Nós um dia ouvimos essa palavra, e a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que você atente para tudo isso. Portanto, no livro de João 16:33, Jesus declara que o mundo passaria por aflições, mas que precisávamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E Jesus vencendo o mundo, diz a Bíblia que nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome de Jesus. Porque aquele que habita em nós, aquele que está em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa entender tudo isso. Que na verdade Jesus diz: passareis aflições. Mas tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Nós estamos dando um estudo na carta do Tiago, um estudo de doutrina. E eu me lembro do começo da carta de Tiago. Eles, filhinhos, têm de por grande gozo e alegria, por passar por várias provações. Muitas vezes nós não queremos entender que a provação vem para nos aperfeiçoar. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, nós queremos dar um tempinho, nos afastamos de Deus. E muitas vezes quando isso acontece, nós não queremos entender que aquela aprovação é tão somente para nos provar, nos trazer experiência. Se entendermos que quem nos sustenta é Jesus, não é o nosso próprio esforço. Entenda isso. Eu já vi pessoa largar a fé, largar o evangelho, porque teve uma vida de necessitado, e quando Deus abençoou, quando Deus supriu, quando ele cresceu, quando ele prosperou, ele abre mão, porque confiou tão somente no seu próprio esforço, no seu dinheiro, no seu poder aquisitivo. Homens que construiu a casa na areia. Homem que construiu tão somente a casa na areia. Portanto, meus amados irmãos, meus amados amigos, é preciso que nós atentemos por tudo isso que Deus tem falado ao nosso coração. Graças a Deus que nós estamos aqui, e até aqui tem nos ajudado o Senhor. E você aí do outro lado, você aqui do lado daqui, nossos vizinhos aqui, você que está na frente, que está por trás, faça uma coisa: procure aprender com o fundamento de Cristo. Paulo diz que não devemos lançar um outro fundamento a não ser Cristo. Somente Cristo é que poderá lhe dar vida e vida eterna. Somente Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não pense, meu amigo, que o ditado popular que diz que todos os caminhos levam ao céu. Não, isso é mentira do diabo. Só há um caminho que leva para Deus, é Jesus Cristo. Porque ele diz, e ainda ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e só vem ao Pai aquele que eu enviar.
Portanto, não se engane. Somente Jesus Cristo. Não há um outro caminho. Só Ele é o caminho que nos leva a Deus. Só Ele é o caminho que nos leva à vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe. Você aqui do lado, da direita, da esquerda, da frente e de trás. E você aí que está no outro lado, aí nessa transmissão. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Edifique a sua casa na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso, Deus que tem uma palavra tremenda para os nossos corações. E sei que Deus faz isso, né? Preparando os corações que ouviram esta palavra aí, mesmo através da internet, para que ela possa frutificar. Que nós sabemos que a palavra cai em terrenos férteis, mas também cai em terrenos que é pedregosos, terrenos cheios de pedras, terrenos cheios de espinhos, em todo tipo de terreno. Mas Deus sabe realmente o que Ele quer para a vida de cada um. E o Espírito Santo está para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e nós queremos ainda cantar mais um cântico, que é o hino 368, né? Tem como título Despedida, né? 368. Você pode abrir aí no seu inário, se estiver aí, para 368. Tem como título Despedida. Pode começar aí, pastor Valdemir. 368. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense em seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder. Pelo seu poder. Eu peguei alto, né? Tirei alto, aí vocês me perdoem porque eu peguei um som alto aí. Deixa aí o tocador. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense em seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde pelo seu amor, no trabalho glorioso, para o dia vitorioso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Amém, louvado seja Deus. E nós temos esta convicção plena que Deus nos guarda, não resta dúvida. O Senhor jamais nos abandonará. A palavra de Deus diz que
se for possível, uma mãe abandonar um filho. É claro que o contexto era muito lá atrás, porque hoje eu acho interessante que uma mãe coloca até um filho numa lata de lixo. Quanto mais só abandonar. Mas ele diz que mesmo que isso aconteça, mas o Senhor não nos abandonará. Então o Senhor não vai nos deixar, mas eu estou passando por várias provações, por várias situações, a coisa está muito feia. Mas fique tranquilo, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus não nos abandonará. Deus não é mentiroso. Deus não é homem para que minta. Ele é um Deus justo e verdadeiro. Louvado seja Deus. Nós vamos orar, concluindo o trabalho desta noite. E que Deus continue nos abençoando ricamente com este trabalho. Oremos. Soberano e eterno Deus, obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, meu Senhor, de ouvir a Tua palavra através do Teu servo, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por ter a oportunidade, ó Pai, de estar aqui te louvando na beleza da Tua santidade, porque somente Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Que nós, ó Deus, continuemos, Senhor nosso Deus, firmes e fortes, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Teu Filho amado. Que nós possamos, através da Tua palavra, meu Deus, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não nos deixas, ó Deus, desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que continuemos fortes, firmes na Tua palavra, buscando, Senhor, fazer a Tua vontade. Claro que para isso nós precisamos de Ti, Senhor nosso Deus. E Tu não nos deixas só, Senhor, como cantamos, meu Senhor. Nós temos o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele é quem, inclusive, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Então não estamos só. Temos um Deus maravilhoso. Então não adianta estarmos murmurando, porque murmuração é dizer que Deus é incompetente, é blasfemar contra Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Devemos lembrar do apóstolo Paulo, que mesmo passando por várias situações terríveis, preso, meia-noite, acorrentado, ali junto com Silas, e ele não estava reclamando, não estava dormindo, não estava chorando, estava com 39 chibatadas nas costas, mas ele estava louvando e adorando ao Senhor. E nós sabemos o resultado que aconteceu com aquele fato, meu Senhor. Ali a casa do carcereiro, ele e toda a família, naquela mesma noite, foi todos ali batizados em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome. Pai, muito obrigado, dai-nos uma noite tranquila, um sono reparador, e que, se for da Tua vontade, que amanhã de manhã novamente nos acordamos, ó Pai, em condições de fazer a Tua obra aqui na terra. Nos acordemos, ó Pai, vivos, ouvindo, falando, andando, respirando, em condições de fazer aquilo que Tu coloca em nossas mãos, e aquilo que nós temos responsabilidade com aqueles que estão ao nosso lado, que nós possamos fazer tudo de acordo com a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós queremos agradecer a todos que estavam conosco aí assistindo aí, e que Deus abençoe a todos. E Jairo Moura também estava conosco aí, que Deus abençoe você e toda a sua família. E queremos agradecer aí o pastor Valdemir, e aí o missionário Valdemir e sua esposa Rosana, esse casal maravilhoso, que continue firme e forte no Senhor, pregando a Sua palavra. E que sempre, como eu tenho dito, que nós sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo que o caba diga, ou você se cala, ou eu atiro em você. Pode atirar, mas nós não vamos nos calar. Desde que nós estejamos pregando a verdade, a palavra de Deus, não mentira, que tem aí muita mentira no evangelismo. Muita coisa não tem nada a ver com o evangelho. Deus não prometeu como se diz, uma bênção tremenda, que você nunca mais vai ter problema de nada. Não! Desde o começo ele disse, inclusive a seus apóstolos, no mundo passais por aflições, perseguições, muitas coisas, mas tem um bom ânimo, eu venci.
Então, nós temos que louvar a Deus, dar graça a Deus, quando os problemas vêm para a gente. Quando está tudo numa maravilha, eu digo, tem coisa errada. Então, hoje mesmo foi um dia que muitas coisas deram errada. E eu olhei assim, fiquei agoniado. Quando a mulher e alguém conversava, eu digo, pelo amor de Deus, deixa eu concluir aqui, porque o negócio está ficando feio. Mas tudo para a honra e glória de Deus. E Deus sabe o que ia acontecer com a mensagem que foi pregada nesta noite. Com certeza esta mensagem vai tocar corações, que este som, este vento que sopra aí é comandado por Deus. Nós não sabemos de onde ele vem nem para onde vai, mas Deus sabe, e ele vai levar a mensagem que o pastor Valdemir transmitiu nesta noite, e com certeza vai ter alguém aí que vai ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus, que Deus abençoe, e que na próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir, estaremos novamente aqui transmitindo a mensagem do Senhor. Ponto de pregação inaugurado aqui com a finalidade de pregar o Evangelho. Nós não só vamos pregar aqui mensagem para preencher egos de ninguém. A mensagem que Deus coloca no coração, mas temos que nos conscientizar de pregar a palavra de Deus para aquele que ainda não reconhece Cristo como Senhor e Salvador. Ele precisa crer e reconhecer a Cristo, aí sim será salvo. Então que Deus abençoe a todos nós, cada vez mais, que sempre tem nos abençoado, e que nos dê essa oportunidade de, na próxima segunda, estarmos juntos para louvar e agradecer a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e até a próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Amém.